Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal, ou seja, muito bem-vindo ao canal se és novo por aqui. O meu nome é Joana e hoje trago-vos então o primeiro episódio da série do especial de Halloween deste ano. E cá estamos nós de volta com um novo especial de Halloween este ano, malta. Espero muito que vocês estejam entusiasmados. Para quem é novo aqui no canal e não conhece o especial de Halloween, vou explicar muito rapidamente. Basicamente é uma série que eu costumo fazer todos os anos na altura do Halloween, onde fazemos então uma pequena maratona de vídeos de Solved e Unsolved, mas mais focados também assim em assuntos mais relacionados com o Halloween, eu diria. Hoje é o primeiro episódio e vamos ter vídeos até dia 31 de outubro. Este ano decidi fazer menos também por causa do meu trabalho e isso tudo, então para conseguir conciliar tive que reduzir em um episódio, quer dizer, tecnicamente 2 episódios. No entanto, no domingo, portanto no dia 1 de outubro, vamos ter um vídeo de Solved, portanto no fundo vocês vão ter 5 vídeos na mesma de seguida, exceto que, pronto, o último já não entra assim muito no especial de Halloween, se bem que eu acho que isto vai dar um bocado tudo ao mesmo, mas pronto, eu espero muito que vocês gostem. E hoje decidi então trazer-vos o caso da lenda, isto não é propriamente um caso, mas sim uma lenda de terror, que é então a lenda da La Llorona ou La Llorona, eu não sei como é que se diz, ok? Eu ao longo do vídeo vou dizer Llorona, está bem? Portanto, se eu estiver a dizer mal, paciência. Então, a lenda da Llorona é uma lenda que é bastante conhecida. Eu, na verdade, conhecia há muito pouco tempo, ok? Porque estava à procura de casos interessantes para falar na série do especial de Halloween e realmente achei muito interessante e quis partilhar convosco, porque acredito que existam mais pessoas como eu que não conheçam esta lenda e realmente eu não tinha a noção de que esta lenda era assim tão conhecida e que era assim tão usada para assustar as crianças, mas é. Ok? E vocês já vão perceber o porquê, porque eu já vou explicar tudo. Mas acho importante referir, antes de começar a contar-vos esta história, que a Llorona é uma lenda que, enfim, como quase todas as lendas, é muito difícil saber se isto é realmente verdade ou não, e existem realmente muitas versões relativamente a esta história. Pelo mundo inteiro, ok? Portanto, existem mesmo muitas versões que eu também vou tocar um bocadinho mais à frente ao longo deste vídeo, mas pronto, quis referir isso. Mas é realmente na América Latina que a lenda da Llorona tem um grande impacto, grande parte das pessoas de lá acreditam realmente nesta lenda e nesta maldição que gira à volta da Llorona, tanto que um senhor que se chamava González Obregón, que era um grande historiador mexicano, e peço desculpa se eu não estiver a dizer o nome corretamente, ok? Ele escreveu um livro que se chamava La Cáliz, que era do México, basicamente era um livro sobre lendas, e ele na altura, este livro foi publicado em 1922, portanto já é bastante antigo, e nesse livro ele fala sobre várias lendas que existiam na cidade do México e realmente ao longo desse livro ele fala muito sobre a Llorona. E nesse livro este autor tenta então explicar a origem da lenda, portanto tenta perceber no fundo como é que a lenda da Llorona surgiu, porque realmente ao longo dos anos houve muitos relatos de pessoas na América Latina que acordavam à meia-noite quando estava a lua cheia e ouviam uma mulher a chorar imenso e a gritar imenso, e essa pessoa parecia estar com tanta dor que parecia que vinha do mundo dos mortos. E passo a referir que era isto que se dizia, ok? Que gritava de tal forma que parecia que vinha do mundo dos mortos. Não foi eu que inventei, tá bem? Só queria deixar isso bem claro, porque eu sei que isto é um bocado estranho de se dizer, mas ok, não foi eu que inventei, ok? Ok. E como eu já vos disse, esta lenda é tão conhecida que teve inclusive um grande impacto também no mundo do terror, dos filmes e assim, tanto que existe um filme sobre a Llorona, que eu penso que se chama A Maldição de Llorona, se não me engano. Eu nunca vi, portanto, se vocês já viram, digam-me se o filme é semelhante com a história que eu vos vou contar, porque muito honestamente eu não sou muito de ver filmes de terror, ok? Mas pronto, se vocês quiserem partilhar comigo, eu aceito. Seja como for, vamos então avançar, não é? Eu ainda nem sequer vos contei a lenda e já estou aqui a falar para chuchu, portanto, se calhar devia começar a contar a história. E então, segundo esta lenda, a Llorona era uma senhora que se chamava Maria, que vivia no México e que se casou com um homem que ela realmente gostava mesmo muito, e juntos tiveram então 2 filhos.
Inicialmente o casamento parecia estar a correr bastante bem, ela era uma pessoa bastante humilde, ele era uma pessoa que tinha algum dinheiro, mas eles realmente gostavam mesmo um do outro. No entanto, as coisas começaram a dar para o torto. Basicamente, o marido da Maria não aparecia em casa, ele já não lhe ligava absolutamente nenhuma, e então ela dava por si todos os dias sozinha em casa com os seus 2 filhos, e o seu marido não aparecia, não dizia absolutamente nada, e quando aparecia já havia uma altura em que já nem sequer a abraçava, já não, sabem, já não mostrava carinho por ela, e na altura ela começou a desconfiar que o seu marido estivesse com outra pessoa. E realmente isso começou a afetá-la muito, porque ele não lhe ligava absolutamente nenhuma, no entanto dava muita atenção aos seus filhos, portanto dava beijinhos aos filhos, dava abraços aos filhos, e ela começou realmente a sentir que aquilo era algo contra ela, e ela começou a ficar ainda mais desconfiada quando o seu marido apareceu no sítio onde eles viviam com outra mulher. Na cabeça da Maria isto estava a acontecer porque ela estava a envelhecer e portanto isso fez com que o seu marido perdesse o interesse nela, e então houve um dia em que ela ficou tão irritada, mas tão irritada, que ela decidiu tirar ao seu marido a coisa que ele mais gostava no mundo. Foi então numa noite que a Maria estava num ataque de mágoa, raiva, aquilo que vocês quiserem chamar, que ela pegou nos seus 2 filhos, levou-os até ao rio e infelizmente afogou-os. Após isto ter acontecido, a Maria apercebeu-se daquilo que se tinha feito, e foi então nesse momento que ela começou a chorar e que estava realmente muito aflita no rio à procura dos seus filhos, mas não os conseguiu encontrar, e então a única coisa que realmente lhe restava era voltar para casa. E quando ela chegou a casa, a primeira coisa que o seu marido lhe perguntou foi onde é que estavam os seus filhos, ao qual a Maria respondeu que os tinha afogado no rio. O seu marido disse-lhe que a única forma deles alguma vez continuarem juntos seria a Maria trazer os filhos de volta. No entanto, ela sabia perfeitamente que isso não era possível, porque eles infelizmente tinham morrido afogados naquele rio, e então ela não viu assim nenhuma alternativa, sabem, e então acabou por também morrer, porque ela cometeu suicídio e fez-lo exatamente da mesma forma como assassinou os seus filhos. Ela foi até ao rio e afogou-se. E até aqui eu diria que até parece uma história bastante normal, não é? Infelizmente, porque infelizmente existem casos de mães que assassinam os filhos e existem casos de mães afogarem filhos nos rios, mas realmente a história ganha aqui então uma grande reviravolta, e é aí que aparece a história da grande maldição da Llorona. E segundo a lenda, após a Maria ter se suicidado, ela não mereceu ir para o inferno nem para o céu devido ao grande crime que ela tinha cometido contra os seus próprios filhos, e então o que a lenda diz é que a Maria ficou um fantasma numa maldição em que basicamente o espírito dela anda pelos rios continuamente à procura dos seus filhos. E foi então a partir deste momento que o fantasma da Maria ficou conhecido como La Llorona na América Latina, que significa a chorona, vá por assim dizer, porque existem realmente muitos relatos de que o fantasma de La Llorona anda pelos rios constantemente à procura e a chorar pelos seus filhos. E como em qualquer história de fantasmas, não é, malta, existem muitos relatos de pessoas que dizem já ter visto a La Llorona, e segundo alguns relatos de pessoas que já viram a La Llorona tem então a aparência de uma mulher com um vestido branco, com um véu que tapa uma parte do seu rosto, e normalmente costuma de aparecer perto de locais com água, portanto em rios e lagos. Geralmente é aí que as pessoas dizem que a veem. A La Llorona tem sido uma lenda muito usada para assustar crianças, sem dúvida alguma, porque os pais estão sempre a dizer às crianças para não irem aos rios e para não irem para os lagos, porque a La Llorona pode confundi-los com os seus filhos e afogá-los. E realmente é curioso, porque eu acho que cá em Portugal a lenda não é assim muito conhecida, pelo menos acho que não, porque eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar, nunca os meus pais me disseram uma coisa dessas, mas realmente foi curioso, porque quando eu estava a investigar mais sobre esta lenda, vi que realmente era uma coisa muito comum noutros países, era os pais assustarem os filhos com esta lenda da La Llorona. Mas pronto, como em qualquer outra lenda existem várias versões, e portanto é um bocado difícil saber qual é que é a mais correta, não é? Porque há quem diga que a La Llorona quer afogar crianças porque lembra-se dos seus filhos, há quem diga apenas que
que ela está simplesmente à procura dos filhos e que não quer magoar ninguém, mas pronto, neste tipo de histórias é sempre um bocado difícil de saber, não é? E por essa mesma razão é que agora vos vou falar um bocadinho sobre as versões que existem noutros países, sendo que todas elas têm uma coisa em comum, que é o facto da La Llorona andar pelos rios à procura dos seus filhos a chorar, mas realmente existem algumas variações na história que eu pessoalmente acho muito interessantes e que quero partilhar convosco. Uma das versões da La Llorona diz então que ela estava apaixonada por um cavaleiro espanhol e que juntos tinham tido 2 filhos. No entanto, ele decidiu abandoná-la e casou com uma mulher de alta sociedade e ela não gostou nada disso e então decidiu assassinar os seus filhos. Outra versão diz que a La Llorona deu à luz 2 filhos e que logo após o nascimento dos filhos foi abandonada pelo marido e então na altura ela decidiu então afogar os seus filhos e fugir. No entanto, arrependeu-se e ficou então condenada a visitar constantemente os filhos no sítio onde eles tinham morrido. E por fim, uma versão também muito conhecida nesta lenda da La Llorona e que não tem absolutamente nada a ver com as anteriores que eu vos falei, é então a ideia de que a La Llorona era uma mulher muito sedutora. Nesta versão, o objetivo da La Llorona seria então atrair estes homens e levá-los a cometer traição, como forma de vingança por ela ter sido traída pelo seu marido. E segundo o que se diz, se os homens traíssem as suas mulheres com a La Llorona, ela matava-os. Se eles não traíssem, ela não conseguia matá-los, mas conseguia magoá-los. Portanto, também é uma versão muito engraçada relativamente a esta lenda. Engraçada, não estou tipo a querer gozar, ok? Simplesmente acho que é engraçado porque não tem nada a ver com o resto das histórias que eu vos contei, não é? Mas realmente é também muito, muito conhecida. E chegámos então ao final deste vídeo, malta. Até hoje a lenda da La Llorona é bastante conhecida. Esta lenda tem mais do que 500 anos na cidade do México, imaginem, tem mesmo muito, muito tempo. E é muito curioso porque ainda hoje existem imensos relatos de pessoas que já dizem ter ouvido a La Llorona, pessoas que dizem que já a viram no rio, que ouviram a La Llorona a chorar, e existem realmente muitas pessoas com tanto interesse nesta lenda que muitas vezes vão até aos lagos, até aos rios para tentar atrair a La Llorona, o que é realmente muito curioso. Eu não sei propriamente se eu acredito nesta lenda, mas achei que seria interessante partilhar convosco esta lenda como o primeiro episódio do especial de Halloween. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado, malta. Não se esqueçam, claro, de me dizer abaixo nos comentários se vocês acreditam neste tipo de coisas, em maldições e fantasmas e lendas, não é? Portanto, tenho alguma curiosidade para saber a vossa opinião relativamente a isto. Não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal, deixarem o vosso grande gosto e também de ativar as notificações para não perderem os próximos episódios do especial de Halloween. Amanhã cá estaremos de volta, portanto é isso, malta. Um grande beijinho para vocês e vemo-nos então amanhã aqui no canal. Beijinhos!